A gente fala agora sobre uma situação recorrente no transporte público que deixa mulheres indignadas. Diariamente, milhares são vítimas de algum tipo de importunação sexual. É grande o número de casos de assédio sexual dentro do coletivo, mas a maioria dos casos não chega à polícia. Infelizmente, ainda há poucas denúncias. Importunação é crime que pode render ao agressor 5 anos de prisão. Os repórteres Leonardo Barreto e Miro Ribeiro trazem agora uma matéria especial sobre esse assunto. Eu estava com minha mãe dentro do ônibus, só que minha mãe estava sentada, né? Aí eu fiquei em pé, perto da porta, e o rapaz encostou e botou a bolsa, só que eu não percebi. Aí minha mãe olhando, né, vendo a ação até onde ele ia. Aí nisso, quando ele encostou mais, aí minha mãe chegou e levantou e falou: "Fulano, vem pra cá". Aí eu nem estoquei, as pessoas olhando e ninguém falou nada. Se não fosse minha mãe ali, ele tava... Eu senti algo atrás, mas eu olhei assim, eu pensei que era só a mochila dele, que ele tinha botado pra frente, né? Depoimentos como estes são cada vez mais comuns. Em ônibus do transporte coletivo de passageiros, não é difícil encontrar alguém que já tenha sido vítima de importunação sexual. Uma vez um senhor de idade, do meu lado, tentou ficar tendo contato corporal comigo. E você, o que fez nesse momento? Não, nesse momento eu não percebi, porque no cheio do ônibus, né, eu não cheguei a perceber. Mas uma moça falou, me informou e na hora eu desci do ônibus, na hora eu não tive nem reação. O homem estava se enroçando em mim, aí eu olhei, aí ele perguntou: "O que foi que você olhou?" Eu disse: "Você está se enfergando em mim." Ele disse: "Então compre um carro, para ninguém se enfergar em você." Só que aí eu falei com o cobrador conversou com ele, disse que ia levar para a delegacia e aí ele saiu. A condição em que o crime normalmente é praticado e o medo dificultam a formação de estatísticas que ajudariam a polícia no trabalho para prevenir esses atos. Normalmente o caso só chega ao nosso conhecimento quando a pessoa, o agente que praticou a importunação, ele é preso em flagrante. Quando não acontece essa situação, fica muito difícil a identificação do agressor. Então, as próprias vítimas deixam de vir noticiar o fato. Em Aracaju, 175 mil pessoas utilizam transporte coletivo. O Sindicato das Empresas do Transporte de Passageiros, CETRANSP, garante que os 570 ônibus disponibilizados são suficientes e que o motivo da superlotação é a disputa por espaço entre carros e ônibus. Muitas vezes uma pessoa no seu carro particular disputando um espaço num ônibus que tem ali 40 pessoas ou muito mais. E aí o ônibus ele precisa estar tendo sua via livre para o tráfego, para essa movimentação mesmo da mobilidade urbana. Essa já é uma iniciativa nacional, há uma visão nacional, um entendimento que é necessário priorizar o coletivo. Então, com a priorização do transporte, a gente acha sim que vai contribuir com isso, os ônibus vão estar na sua quantidade regular, até porque a quantidade de ônibus é decorrente do planejamento urbano, né? Há um ordenamento de trânsito feito, desenhado pela SMTT, para que essa quantidade venha a ser estabelecida. A gente não poderia encharcar também as vias de ônibus. Então, essa quantidade ela é suficiente para atender a população de Aracaju e da região metropolitana, só que a gente precisa dessa prioridade ao transporte. Para muitas mulheres, pegar ônibus em horário de pico é sinal de medo. Os criminosos normalmente se aproveitam dessa situação para agir. Desde 2018, importunação sexual é crime. A lei federal que tipifica esta ação estabelece pena de 1 a 5 anos de prisão. Faz até vergonha, na realidade, a gente ter essa lei em nosso país. Você viver num país que, para homens saberem que não podem tocar numa mulher com sentido sexual sem que ela queira. É uma coisa assim, se não fosse tão triste, tão vergonhoso, seria até hilária. Então é surreal precisar de uma lei dessa, mas infelizmente precisa. E eu espero que um dia ela seja letra morta, que as pessoas se conscientizem. E a única via para conscientizar isso, para tornar essa lei um dia letra morta, é através da educação mesmo. Em São Paulo já existem ônibus exclusivos para mulheres. Em Belo Horizonte, a estratégia adotada foi o botão do assédio, que pode ser acionado pelo motorista ou cobrador, caso perceba a ação criminosa dentro do veículo. Em Aracaju, os primeiros passos no combate à importunação sexual são dados ainda em sala de aula. Motoristas e cobradores são capacitados para saberem como agir diante desse tipo de situação. A iniciativa é pioneira no Brasil.
Por ano, são capacitados pelo SEST e Senat mais de 12 mil rodoviários. Eu aprendi no curso que se tiver um caso desse de assédio, para parar o ônibus de imediato e procurar a autoridade. Quando a gente pega uma capacitação dessa, a gente pode atender elas melhor para que elas se sintam encorajadas a denunciar e evitar que isso aconteça com outras mulheres. No momento desse, a principal ação, né, da pessoa que está ali presenciando aquela situação é agir por impulso. Então, o SEST Senat vem dessa forma orientando ele para manter a calma, saber qual a medida a tomar, quais autoridades ele pode recorrer. Quem sai de casa todos os dias para utilizar o transporte coletivo quer exercer seu direito de ir e vir com tranquilidade. Quando isso sofre interferência por alguma ação criminosa, deve ser combatido e denunciado. O que é que a gente quer? Ter paz, poder andar, poder ir trabalhar, poder ir para a escola, ir para a faculdade, sem estar com esse receio de ter um homem com um intuito sexual sem que a gente deseje. Então, isso é uma questão de qualidade de vida e de você poder exercer plenamente a cidadania e a sua autonomia, sua independência e sua dignidade sexual.